as combatamos conforme nós queiramos. E isto pode sim significar operações militares no seu solo sem a sua anuência. Então isto é real. Isto é real. Ninguém tem projeto, só o Renan. Da notícia é este final, sem anuência formal de Brasília. Enquanto eu vou fazer minha análise, procura aí, operador, o que nós temos como manifestações dos bolsonaristas contra a posição do MBL. Falando que o MBL estava a favor do CV, a favor do PCC, coisa desse tipo. Tem várias posições. Bom, esse é um assunto que está aí na boca do povo. É um dos assuntos que está mais falado assim, nos últimos tempos. E qual é a análise real sobre isso? A análise complexa, sem simplificações. Se você... É porque vocês não são idiotas, mas o público idiotizado, o público tosco e idiotizado, olha isso e vai simplesmente pensar: poxa, que bom! Agora nós vamos conseguir combater o PCC e o Comando Vermelho. Os Estados Unidos vão nos ajudar. Isso é a típica análise do Bobson de QI 83. Por que essa análise é estúpida? Por vários fatores. O primeiro fator: os Estados Unidos não têm uma preocupação com a segurança do Brasil. Nenhuma potência na posição dos Estados Unidos vai se esforçar por garantir a segurança de um outro país simplesmente porque ele gosta do país. Então, obviamente, os Estados Unidos têm interesse nisso. E existe uma pletora, existe um leque de interesses possíveis para os Estados Unidos terem ao fazerem esta decisão. O primeiro interesse é um interesse que a gente diria que é um interesse muito positivo, que é um interesse simplesmente de entrar no jogo do combate internacional ao tráfico. Por que eu não acho que esse é o caso aqui? Esse não é o caso aqui porque, como a gente viu nesta própria matéria, os Estados Unidos já teriam meios de colaborar com o combate ao tráfico no Brasil. A colaboração com o tráfico internacional existe independentemente de você classificar uma organização como terrorista ou não. Você não precisa estar qualificando, sei lá, o cartel mexicano de Sinaloa como organização terrorista para você poder auxiliar o México em operações policiais contra o cartel de Sinaloa. Não é uma condição necessária para X. Ele não precisa fazer isso para X. Então, se a gente for falar de colaboração para combate ao tráfico internacional de drogas, os Estados Unidos já poderiam fazer a colaboração e já faz a colaboração com o Brasil. Então, independe disso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente olha hoje, qual é a doutrina norte-americana, e nós temos dossiês sobre isso, e nós temos valetes sobre isso. Valete, inclusive, com textos excelentes escritos pelo meu amigo Orlando Lima. Orlando Lima se dedicou a escrever ótimos textos acerca da nova doutrina Monroe dos Estados Unidos. Qual é a nova doutrina Monroe dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está hoje perdendo influência na grande área internacional, no seu, sabe, aquela influência excepcional dos Estados Unidos como o hegemon unipolar que basicamente detinha todo o poder mundial desde ali do final dos anos 80, finalzinho dos anos 80, com a queda da União Soviética, durante a década de 90 e durante os anos 2000, essa posição excepcional dos Estados Unidos, ela foi, como o próprio nome diz, uma posição excepcional. Ela durou muito pouco tempo, ela não foi uma posição estruturalmente possível de ser mantida. Então, os Estados Unidos estão, hoje, objetivamente, perdendo influência no mundo. A influência dos Estados Unidos está sendo, diminuída, ela está retraindo. Ainda que, militarmente, os Estados Unidos tenham um poderio e uma projeção que não é comparável de nenhum país, inclusive da China. E é fácil de perceber essa diferença quando, eu não sei se você sabe do número, mas o número, Bruno, é o seguinte: os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares do mundo, e eu sei esse número, e a China tem 8. Então é uma diferença de 100 vezes mais. É uma projeção em termos de base militar de 100 vezes mais a primeira potência em relação à segunda. É muito maior, muito maior. E os Estados Unidos têm uma quantidade enorme de bases no Pacífico, no Japão, em áreas associadas ao Japão, tem uma enorme quantidade de bases na Europa, tem uma grande quantidade de bases no Oriente Médio. Estas bases que foram duramente atacadas pelo Irã, agora com a guerra dos Estados Unidos do Irã, e com uma certa retração do poderio norte-americano no Oriente Médio, que já está acontecendo, mas eu não vou entrar nesse tema. Eu adoro esse tema, eu conheço bem mesmo, porque eu fico acompanhando o noticiário, mas isso está rolando. Então os Estados Unidos estão num processo de restrição
da sua capacidade de projeção militar e diplomática no mundo. Uma vez que você tem um país que está em restrição, este país ele é forçado pela lógica das relações internacionais a se concentrar no seu continente, que é o continente americano, que é o nosso continente. Os Estados Unidos está na nossa, aqui, está em cima, né? Então, isso significa que quando os Estados Unidos qualificam duas organizações como terroristas, ele está basicamente dizendo o seguinte: as organizações que estão funcionando no seu país, você, Brasil, não conseguiu combatê-las. Portanto, nós, Estados Unidos, estamos qualificando como terroristas para que nós as combatamos conforme nós queiramos. E isto pode sim significar operações militares no seu solo sem a sua anuência. Quando os Estados Unidos fizeram o sequestro brilhante do ponto de vista militar do Nicolás Maduro, qual foi a justificativa? Vocês se lembram de qual foi a justificativa? A justificativa foi que Maduro era o chefe de uma organização terrorista. Qual organização terrorista? Era a organização terrorista do cartel, se eu não me engano, era o cartel de... Putz, tinha um nome, porque eu tô confundindo agora grupo de Puebla com cartel de Puebla. Procure aí, qual era o nome do cartel El Soles... Era alguma coisa, tá me fugindo, se vocês tiverem o nome na ponta da língua, mas era um cartel que, segundo os Estados Unidos, Maduro era o chefe. Inclusive, sinceramente, Cartel de los Soles. Isso, exatamente, Cartel de los Soles. Então, supostamente, porque eu nem acho que era de fato, o Maduro era o chefe do Cartel de los Soles. E em função disso, não, Sinaloa é no México, em função disso, Los Soles, exatamente, Los Soles, em função disso eles podiam intervir na soberania venezuelana, derrubar o presidente lá e sequestrá-lo, e, enfim, mudar o governo. E eles fizeram um regime change na Venezuela de tal maneira, Los Soles, exatamente, de tal maneira que eles interviram ali, baseando-se na lógica internacional do combate ao terrorismo que está, obviamente, integrado à estratégia norte-americana de projeção do seu poder no continente americano. Isso é real. Isso não é o PT que está falando. É importante terem visto isso. Não é o PT que está fingindo. O PT está dizendo qualquer bosta aí pra... Não, o PT está correto nisso aí. Existe uma lógica norte-americana de poder invadir soberanias alheias baseando-se em leis sobre terrorismo e na classificação de certas organizações como terroristas. Então, isto é real. Isto é real. E por isso que a análise do Bobson de QI 83... Será que não é 42? Tá ligado? Sei lá. Vai que é, né? De QI 42, de QI 50, de QI de chimpanzé, seja lá o que. Este cidadão, o arquétipo do direitista bobo, ele não olha isso. Ele, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, e aí entra na essência daquilo que o Renan falou corretamente. Quem tem que resolver os problemas de tráfico de drogas, de facção criminosa, é o Brasil. O Brasil tem que resolver. E por isso que a situação toda é uma situação muito ridícula. Por quê? Por um lado, você tem um Flávio Bolsonaro indo até a Casa Branca para puxar o saco do Trump. Basicamente isso, e para pedir a classificação das duas organizações como terroristas. Por outro lado, você tem um governo do Lula que fala, não, pera aí, não pode, não faça isso, veja bem. Só que nunca teve uma política efetiva de segurança pública. Qual é a política efetiva de segurança pública do governo PT? O governo PT que governou 5 vezes o Brasil. 5 mandatos, é o 5º mandato do PT. O que ele fez em segurança pública? Porra nenhuma. Fez nada, não fez nada. Tanto não fez que Comando Vermelho e PCC só crescem. Outro dia a gente leu a notícia, aqui mesmo, análise. A gente leu a notícia do PCC avançando para todas as prefeituras de São Paulo. E eu fiz uma extensa análise de como o PCC iria um dia ter um governo de estado em São Paulo. E de posse de um governo de estado, o PCC ia comandar a PM de São Paulo. Era isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer mesmo. Se não tiver uma barreira ao PCC, o PCC vai comandar o governo do estado de São Paulo. Questão de tempo. Vai e se a gente não chegar lá e fizer uma guerra contra o tráfico, isso vai acontecer. E vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecer. Vai ter um governador de São Paulo, que vai estar ligado sim ao PCC.
E este cara vai entregar a polícia de São Paulo para o PCC, entregar mesmo. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, o PCC vai infiltrar todo mundo na polícia. O que vai ter de policial comprado, se já tem, imagine isso 10 vezes mais. A polícia vai ser comprada, toda ela. A hierarquia policial toda vai quebrar. É isso que eles vão fazer. E eles vão fazer se não tiver contenção. Então, por outro lado, você tem um governo do PT que não fez nada. Não fez nada para a segurança pública. Não, sabe? Pena justa, não sei o quê. Mas não tem uma coisa efetiva. Existem paliativos, sabe? É paliativo eleitoral. Agora, por exemplo, o Kim fez esse projeto, aí o Lula sancionou, bacana, não vetou, que bom que sancionou o projeto, mas obviamente é paliativo e obviamente é um interesse eleitoral. Então eles não têm um projeto consistente de combate às facções criminosas, e aí os Estados Unidos, espertamente, pegou para si o assunto e disse, não, agora PCC e CV são facções. E a posição do Renan, que é a posição mais madura e mais difícil no debate, também foi a posição da Ana. Eu estava do lado da Ana quando ela foi gravar um vídeo sobre isso. E eu falei, Ana, olha, um dos argumentos que você coloca no teu vídeo é o seguinte, você fale aí no teu vídeo, que é a gente que tem que combater. É o Brasil que tem que combater as facções criminosas. Não é uma potência estrangeira. Obviamente somos nós que temos que combater. E ela falou isso aí. Eu vou inclusive ler essa thread da Ana, né, dá uma moral que ela que está fazendo. Eu falei de pré-campanha, ela está fazendo uma pré-campanha brilhante. Eu considero inclusive que a Ana talvez seja a grande revelação do MBL desta eleição. A grande revelação do que eu consigo ver, né, não estou vendo tudo, mas do que me chega, a grande revelação é a Ana. O Kim é excepcional, ele é sempre excepcional. O Renan está indo muito... Lógico que ele nunca foi, mas é o Renan. Eu já esperava que ele fosse bem, né? A Ana, assim, ela está fazendo um grande trabalho de redes, um grande trabalho de gestão de equipe. Está indo muito bem no Morning, nos programas que ela faz. Assim, ela está realmente no prime, no auge, e ela escreveu essa thread aqui. É humilhante para o Brasil e os Estados Unidos classificarem as facções criminosas como organizações terroristas. O Brasil deveria cumprir com esse papel, nós deveríamos classificar essas facções como terroristas e combatê-las como se deve dentro de casa. O Brasil não tem de ser uma nação vassala dos Estados Unidos, como muitos parecem desejar. Nós nascemos para ser o coração pulsante da América Latina e devemos agir como tal. Pode passar. Não, ela não tem. Eu pensei que tinha mais coisa. Com certeza não tem, né? Então é isso. A mensagem é essa. A gente tem que resolver o problema e essa é a posição do Renan. No entanto, tem os bolsonaristas que estão dizendo que a gente tá com o PCC. Não, é sério. Olha isso aqui. Olha a posição deste imbecil chamado Rony Gabriel. Aliás, tudo que eu vejo deste cara é sempre muito ruim até para o padrão bolsonarista. Eu não sei de onde esse cara saiu. Ele é muito grande, né? Ele é acho deputado. Que o Arthur já humilhou ele. Já humilhou ele. Né? Então tá na hora de humilhar de novo, porque olha o que esse imbecil está falando. Rony Gabriel. Vamos ver aqui a opinião do senhor Rony Gabriel. PT e MBL Missão novamente juntos. Como se a gente já tivesse estado junto em algum momento. Que eu não me lembro quando a gente esteve junto do PT. Inclusive, vamos lembrar aqui, quando a gente lutou pelo impeachment do Bolsonaro, o PT, por debaixo dos panos, o PT se articulava contra. O PT não era favorável ao impeachment do Bolsonaro. Não era não. O PT não botou força. Lógico que publicamente falava alguma coisa, mas a gente sabia que nos bastidores o PT era contrário a isso. O PT nunca foi favorável ao impeachment do Bolsonaro. O PT queria a manutenção do Bolsonaro, porque eles tinham a lógica, que é a mesma lógica que eles têm com o Flávio, no fim das contas. A lógica do, deixa ele sangrando, vai sangrando aí, vai piorando, mas a gente volta depois. Lógica que, infelizmente, do ponto de vista da estratégia, se mostrou verdadeira. Isso aconteceu, exatamente o que aconteceu. Né? O Bolsonaro chegou até o final do seu governo, combalido governo, e depois o PT ganhou. Então, não dá pra dizer que a lógica era falsa, mas eles fizeram isso. Então o PT não tava no impeachment do Bolsonaro. Tem esse negócio, a missão tá junto com o PT. Não tava nada com o PT. A missão estava junto daqueles que queriam o impeachment do Bolsonaro, independente de ser de esquerda, de direita, de onde fosse.
Porque sim, nós lutamos pelo impeachment de Bolsonaro e se tivéssemos novamente, teríamos lutado de novo. E teríamos lutado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Teve um vídeo meu, um dos raros vídeos meus que... Não precisa nem colocar, não. Teve um dos raros vídeos meus que viralizou, em que eu falei, sabe, do voto nulo. E as pessoas gostaram, que disseram que eu tava based, babá. Que eu disse o seguinte, cara. Votamos nulo, tinha que votar nulo mesmo. E se vocês não estão gostando, vocês sentem, chorem, fiquem aí se lamentando. Problema de vocês, bolsonaristas. Cara, vocês são uma vergonha. E é verdade. O MBL fez certo de votar nulo naquela eleição. Fez absolutamente certo. Teve que votar nulo mesmo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque os dois projetos são uma bosta. E a gente queria sim tirar o Bolsonaro no impeachment. E uma pena que não tirou. Uma pena que não tirou este bosta na época do impeachment. Porque se tivesse tirado o Bolsonaro, talvez hoje já tivéssemos uma direita saneada desses caras. E talvez o PT não tivesse nem voltado. Se o Bolsonaro tivesse sido tirado no impeachment daquela época, em 2020, talvez o PT nem estivesse na presidência. Talvez o Lula nem estivesse na presidência. Talvez o destino histórico do Brasil seria outro, completamente diferente. Mas não aconteceu. Então o que ele disse? PT e MBL missão novamente juntos. No passado foi pelo... Eu não tinha nem lido. No passado foi pelo impeachment do Bolsonaro. Agora é para defender a soberania do... A soberania do PCC e do CV. Qual vai ser a próxima união cabulosa? Fico feliz que ele tomou uma nota da comunidade aí, pra ele esse energúmeno calar a boca dele. MBL, Partido Missão, defendem há tempos o direito penal do inimigo contra facções com ajuste nas leis brasileiras para tratar criminosos como inimigos do Estado. O objetivo é resolver com soberania nacional sem depender de estrangeiros. Óbvio. O cara está dizendo... Eu acho, inclusive, que esse cara tem que ser processado. Não sei como são os termos jurídicos, mas eu reputo que isso aqui merece processo. Ele está dizendo que nós somos aliados do PCC e do Comando Vermelho. O cara está falando publicamente. Ele é o quê? Deputado, alguma coisa assim, né? E um parlamentar... Ele é parlamentar, né? O Rony Alberto. Um parlamentar está dizendo publicamente... que o MBL e a Missão são aliados do Comando Vermelho e do PCC. Isso é um absurdo. Isto é digno de processo. Esse cara tem que ser processado, sim. Ele está nos imputando um crime. Porque, veja, você ser aliado de uma facção criminosa é ser criminoso. Você não pode ser aliado de uma facção criminosa. Que negócio é esse? Ele está dizendo que a gente é aliado da facção criminosa. Note que eu não estou dizendo que os bolsonaristas estão aliados das facções criminosas. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que os bolsonaristas foram aos Estados Unidos puxar o saco. Vereador, estão dizendo que é vereador. Puxar o saco do Trump. Com objetivos estratégicos que eu vou depois descortinar aqui. Mas este cidadão está dizendo que nós somos aliados do PCC e do Comando Vermelho. Isso é grave, não pode falar isso. Né? E ele sabe que não é. E nós temos um discurso público, manifesto, que está em todas as entrevistas do Renan, em que nós estamos falando assim, gritando para todos os ventos, que nós queremos a aplicação do direito penal do inimigo para que haja uma mudança nas leis penais e processuais penais brasileiras e que enquadre as facções criminosas do Brasil como inimigos de Estado e que se possa, portanto, destruí-las. Nós estamos falando isso. Um dos primeiros discursos que o Renan fez antes da pré-campanha, mas ele foi um discurso muito forte, foi diante da polícia, eu acho que não sei se foi a Polícia Militar de São Paulo, não precisa procurar não, mas é um discurso que eu me lembro. Ele fez perante a polícia e foi um discurso em que ele disse: não queremos paz, a gente quer a guerra, não sei o quê. A gente quer a guerra contra as facções criminosas, ele não está do lado delas. E ele sabe, e os bolsonaristas sabem. Agora, aí vem um cara que é Bobson, ele olha assim por cima a notícia, ele diz: ah, não, será que esses caras estão com PCC e Comando Vermelho? Sabe, o que é isso? Para de mentir, vocês são os mentirosos, isso é uma vergonha. É uma vergonha que vocês estejam inventando que a gente está do lado de facções criminosas. A nossa proposta é clara, nós iremos destruir as facções criminosas do Brasil. Ponto final. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer. Ou faremos isso, ou as facções criminosas brasileiras irão tomar conta do Estado brasileiro. Porque isso vai acontecer. Vai acontecer inevitavelmente. E assim, uma coisa histórica que precisa ser defendida aqui. O primeiro grupo a falar de direito penal do inimigo foi o MBL. Isso aconteceu.
Se agora bolsonaristas estão falando disso, beleza, estão copiando. Assim como a galera do Zema copiou o nosso discurso. Isso é uma coisa é cópia do discurso, outra coisa é a realidade. A realidade do nosso discurso está lá antes. Nós defendemos com toda a ênfase, com toda a intensidade, o direito penal do inimigo. Essa é real. E aí eu vou puxar a sardinha pra mim, inclusive. A primeira pessoa a falar sobre o direito penal do inimigo no MBL fui eu. Eu falei. Eu estava do lado do Renan, eu lembro disso. A gente estava falando de segurança pública. Lembro como se fosse hoje. Nós estávamos falando de segurança pública e da necessidade de se criar uma guerra contra o tráfico, de estabelecer, enfim, uma política muito dura de segurança pública. E eu me recordei, no meio da live, que existia uma teoria do direito penal, né, elaborada por um doutrinador alemão chamado Günther Jacobs, e esta teoria permitia que a gente fizesse uma alteração nas leis penais e processuais penais de modo a colocar para dentro mecanismos, instrumentos para o combate a essas facções. E aí eu falei, não, mas tem um direito penal do inimigo e tal. E daí a coisa foi... Ele pegou e foi, discursando. Daí teve livro amarelo sobre isso. E a coisa foi e cresceu num projeto contra as facções criminosas. Foi isso que aconteceu. E agora tem os bolsonaristas dizendo que foram eles que fizeram isso. Que o Flávio Bolsonaro que falou. O Flávio Bolsonaro não falou nada, porque o Flávio Bolsonaro não tem projeto nenhum. Ele nem sabe o que ele vai falar. Ele é um cara vazio. Eu já tive o desprazer, falei isso várias vezes, eu tive o desprazer de ver Flávio Bolsonaro falar sobre as coisas. Ele nunca fala nada de nada. Ele é um candidato fraco. Não tem. E eu não falo isso porque só a gente tem. O Ciro Gomes tem projeto. Quando o Ciro Gomes estava nas eleições presidenciais, o Ciro Gomes sempre teve projeto. Ele tem um projeto dele. Ele tem lá o Projeto Nacional de Desenvolvimentistas dele, Brizolismo, que vai retornar. Ele tem projeto. Ele vai para as entrevistas, você pega as entrevistas antigas, quando o Ciro Gomes queria ser presidente da República, ele tinha projeto, ele falava amplamente de problemas nacionais, com muitos detalhes. Com números e tal, às vezes um número que também forçava um pouco a barra, mas ele tinha uma coisa ali, tinha um projeto. Nesta eleição, ninguém tem só o Renan. Ninguém tem projeto, só o Renan. Isso é real, isso não é propaganda, isso está posto para quem quiser ver. Goste ou não goste da missão do MBL, o fato que quem tem projeto somos nós, não são os outros. Fim de papo. Agora, sobre o movimento do Flávio em relação a os interesses políticos internos do Flávio Bolsonaro. Isso que eu ia te perguntar, professor. Isso. Você acha que esse movimento aí do Flávio pode ser um tiro que saiu pela culatra? Não. Eu acho que, olha só, eu acho que do ponto de vista dele, pessoal, para ele, não pro Brasil que se lasque, para ele, foi correto, foi inteligente. E eu não acho que é um tiro que vai sair pela culatra. Sinceramente, eu acho que foi nesses últimos tempos, o movimento mais acertado e mais inteligente do Flávio Bolsonaro. Eu acho mesmo. Por alguns motivos. O primeiro motivo é, infelizmente, a direita majoritária brasileira ainda é profundamente servil e subserviente aos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma direita que foi a várias manifestações e que hasteava a bandeira de outros países. Os caras hastearam a bandeira dos Estados Unidos em manifestação do Brasil. A galera tinha bandeira de Israel e dos Estados Unidos em manifestação do Brasil. Isso foi uma coisa, isso foi uma coisa criada pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, falecido professor Olavo de Carvalho, teve grande participação, grande responsabilidade nesse tipo de servilismo que a direita brasileira tem em relação aos Estados Unidos. Muita, porque ele alegava que a defesa da soberania da nação americana e da nação israelense, de Israel e dos Estados Unidos, era o pilar da ordem conservadora e que, portanto, a prioridade máxima deveria ser defender as soberanias desses dois países que eram ameaçados tanto externamente pelos seus inimigos, enfim, China, Rússia em relação aos Estados Unidos, radicalismo islâmico em relação a Israel, mas internamente também por sabotadores, como, por exemplo, o Partido Democrata, as alas de esquerda dos Estados Unidos, o movimento político de esquerda dos Estados Unidos, o movimento dos universitários americanos, etc, etc. Então você tinha ali dois Estados Unidos. Você tinha um Estados Unidos globalista, que queria dissolver a soberania nacional norte-americana em grandes organismos internacionais, estilo Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral aí já na Europa, enfim, queria dissolver as soberanias de todos os países, especialmente a dos Estados Unidos.
e que você tinha os Estados Unidos de verdade, que eram os Estados Unidos do Tea Party, os Estados Unidos da Sarah Palin, os Estados Unidos do interior, do lugar que ele estava lá, de Virgínia. Ele morava numa cidade chamada Richmond, em Virgínia, que era aqueles Estados Unidos, digamos assim, os Estados Unidos profundo. Como a gente fala também no Brasil, em Brasil profundo. Era isso, essa foi a tese do Olavo. Isso entrou na consciência coletiva da direita brasileira completamente. E a família Bolsonaro e uma grande quantidade de gente que vota na direita majoritária ainda tem essa visão. Então, eles têm essa visão. E veja, eu não estou falando isso porque eu sou anti-americano, até porque eu não sou anti-americano. Eu não sou de maneira nenhuma anti-americano. E eu acho, sinceramente, apesar da política norte-americana para o Oriente Médio, que para mim é altamente complicada, e eu não gosto, óbvio, sou muçulmano, enfim. Apesar disso, eu não considero que a hegemonia norte-americana e a força dos Estados Unidos como potência pós-Segunda Guerra Mundial seja tão ruim potencialmente quanto outros concorrentes dos Estados Unidos. Eu acho que se a União Soviética tivesse ganho a Guerra Fria, nós viveríamos um mundo bem pior. A Alemanha nazista, se tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, nós viveríamos um mundo horrível. A vitória da Alemanha nazista significaria automaticamente o genocídio de umas 100 milhões de pessoas.